Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Geografia com a professora Kelly? Eu estou pronta! E se vocês estão prontos, vamos organizar então os materiais que nós vamos usar na aula de hoje, certo? Peguem então primeiro o caderno ou a folha onde vocês vão escrever. Lembrem de pegar o lápis de escrever, a borracha, o apontador e os lápis coloridos se precisar. Também é bacana que vocês tenham uma mesa ou uma caixa, um livro para apoiar o caderno na hora de escrever ou de realizar a atividade, certo? Então a professora vai deixar um tempinho para vocês colocarem o número da aula, a data, organizarem os materiais e eu já volto. E daí, crianças, conseguiram organizar os materiais? Está tudo pronto? Se está tudo pronto, vamos começar. E vamos começar relembrando a nossa aula anterior. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre os imigrantes, sobre alguns grupos de imigrantes que vieram ocupar os espaços da nossa cidade. Lembram disso? E para começar, a professora vai lembrar então com vocês do grupo de imigrantes poloneses. Eles ocuparam vários bairros de Curitiba, como o bairro Orleans, o bairro Santo Inácio, Abranches, Santa Cândida, Lameia Pequena e Pilarzinho. E ali nas imagens a gente tem um pouquinho dessa cultura dos grupos poloneses. Depois, nós conversamos sobre as atividades econômicas às quais esses grupos se dedicaram. Os poloneses se dedicaram ao plantio de hortaliças, à criação de animais e também trabalhavam em olarias, fazendo tijolos. Vejam que a professora também colocou uma imagem ali ao lado para mostrar, para lembrar dos nomes de ruas, de praças, que esses grupos de imigrantes foram ganhando, foram sendo homenageados e foram ganhando, então, esses nomes de ruas, como ali, por exemplo, no bairro Santa Cândida, a Rua Padre João Wislinski. Agora, a professora vai lembrar com vocês dos grupos de imigrantes ucranianos. Vocês lembram qual foi o bairro que eles ocuparam quando chegaram em Curitiba? Isso mesmo, foi o bairro do Bigorrilho. E quando eles chegaram aqui,
eles começaram a trabalhar com a produção de hortaliças em seus terrenos, em suas áreas, certo? Ali na imagem nós vemos então os imigrantes ucranianos sendo representados por alguns idosos e também pelo grupo folclórico ucraniano, certo? Depois dos ucranianos, a professora contou para vocês um pouquinho sobre os italianos, que quando chegaram em Curitiba se instalaram nas regiões dos bairros de Santa Felicidade e Água Verde, né? E esses imigrantes italianos, eles trabalhavam com o plantio, com o cultivo, né, de frutas, de verduras, de hortaliças e também no ramo do comércio alimentício, certo, crianças? Vejam lá nas imagens, então, para lembrar um pouquinho dos italianos, certo? No próximo slide, a professora também falou para vocês que os italianos se dedicavam também ao artesanato, né, e à criação de animais, né, o trabalho rural como um todo, e também mostrou ali a Via Vêneto, que é uma homenagem ao grupo de imigrantes italianos que morava em Vêneto, na Itália, certo? Depois disso, nós falamos sobre os imigrantes alemães. Falamos que eles trabalhavam com as fábricas de fitas, que eles trouxeram todo o processo de industrialização aqui para nossa cidade, né? Também trabalhavam no comércio e modificaram bastante a arquitetura, né? Os modelos de construções da cidade. Eles se instalaram no bairro São Francisco, Auer, Pilarzinho e Vista Alegre. As imagens mostram bem ali as famílias de alemães, né, de imigrantes alemães e também o grupo folclórico, certo? Depois disso, conversamos sobre os árabes, que vieram da Síria e do Líbano e ocuparam a região central da cidade, porque eles trabalhavam bastante com o comércio, eram ótimos comerciantes. Os árabes trabalhavam no comércio de roupas, de sapatos, de tecidos, como mostra ali na imagem, e também tiveram seu grupo de imigrantes homenageado com nomes de ruas, principalmente ali na região do Jardim Social, com a Avenida República do Líbano, certo? Depois a professora contou para vocês sobre os japoneses, né, que chegaram em Curitiba, se instalaram nos bairros Uberaba, Campo Comprido, Santa Felicidade e também aos arredores de Curitiba, como no município de Araucária. E eles trabalhavam com o cultivo e com o comércio de hortaliças. Depois, a professora mostrou esse mapa aqui para vocês, né? E falou sobre todos esses povos que foram apresentados na aula e vieram se instalar em bairros da nossa cidade, né? Então, nós falamos dos poloneses, representados no mapa em rosa, dos italianos, representados ali no mapa em alaranjado, dos árabes em verde, ali no centro, né? Ocuparam a região central da cidade, dos alemães, representados pela cor azul, dos ucranianos e dos japoneses. E depois disso, nós fizemos uma atividade, e nessa atividade a professora perguntava então quais atividades econômicas eram desenvolvidas pelos imigrantes. E nós corrigimos essa atividade de acordo com as imagens, né, com as figurinhas ali representando essas atividades econômicas, fomos fazendo a correção e vimos que eles se dedicaram ao cultivo de hortaliças, à criação de animais, ao trabalho em olarias, ao comércio de roupas, sapatos e tecidos, as fábricas de fitas e pianos, comércio de alimentos e artesanato. Depois disso, crianças, nós ainda fizemos uma outra atividade juntos, né? Nós vimos então, relacionamos os grupos de imigrantes aos bairros aos quais eles se instalaram ao chegar em Curitiba. Lembram dessa atividade, crianças?
Lembram, né? Foi muito divertido. E essa atividade, criança, que nós fizemos, está aí no seu caderno? Ah, que bom! Caso não esteja, depois vocês organizam e fazem atividade com calma, certo? E na aula de hoje, então, nós vamos conversar sobre as contribuições de diferentes grupos étnicos. Na aula passada, falamos sobre as contribuições econômicas e hoje vamos falar das contribuições culturais. Vamos conversar sobre alguns lugares da cidade de Curitiba que homenageiam alguns grupos de imigrantes. Vamos lá? Para começar a aula, nós vamos observar o mapa de área verde de lazer em Curitiba. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa? Acompanhem comigo aqui. A professora colocou aqui ao lado a Rosa dos Ventos, né? Que orienta então as direções norte, sul, leste e oeste da cidade. E eu vou fazer um recorte, no próximo slide eu vou fazer um recorte desse mapa. Então, para vocês entenderem o que a professora vai fazer e vai mostrar para vocês, eu vou colocar a Rosa dos Ventos aqui no centro do mapa e vou dizer para vocês que o próximo recorte que vocês vão observar do mapa é da região norte, que está aparecendo ali. Então, vamos ver quais informações que esse mapa traz para a gente, tá bom? Eu vou marcar ali na legenda as informações e quero que vocês prestem bastante atenção para ir acompanhando o que a professora está falando. Então ali, ó, nós temos dois símbolos que representam parque e bosque. E agora nós vamos dar uma olhadinha no mapa para ver aonde estão essas áreas verdes de lazer, esses parques e esses bosques dos quais a professora vai falar na aula de hoje. Vamos ver? Olha lá, o Parque Tingui, ali na região do São João, do Pilarzinho, Vista Alegre. O Bosque Alemão. O Bosque João Paulo II. O Bosque de Portugal. E agora, na próxima parte do mapa, nós vamos observar que então é o recorte do mapa, né? Agora a região sul da cidade. Nós vamos observar e o Parque Centenário da Imigração Japonesa. Certo, crianças? Então vejam que a professora fez um recorte do mapa, né? Então primeiro eu apresentei os parques que pertencem à região norte da cidade e depois os parques ali da região sul da cidade, conforme vocês viram o mapa, ok? É claro que nós temos vários outros parques e bosques e áreas verdes na cidade, mas na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses que a professora marcou e que tem relação com os grupos de imigrantes que vieram para a nossa cidade, ok? Então nós vamos começar falando do Parque Tingui. Vejam lá a imagem do Parque Tingui, que abriga o Memorial Ucraniano. O nome do parque, Parque Tingui, é uma homenagem aos indígenas, aos povos indígenas tinguis, que foram os primeiros a habitar as regiões de Curitiba. Só que nesse parque nós também temos o Memorial Ucraniano, onde encontramos uma réplica da Igreja Ortodoxa de São Miguel Arcanjo. E dentro dessa igreja nós temos um museu onde podemos observar peças ucranianas, né, que simbolizam toda a cultura do povo ucraniano. Reparem lá na próxima imagem, mostrando também mais uma visão ali do Parque Tingui, da igreja que a professora citou, né? E agora eu vou mostrar para vocês onde se localiza o Parque Tingui. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Vamos lá? Esse mapa aqui é um mapa que está mostrando o bairro Vista Alegre. Vou localizar ali para vocês. No mapa a gente tem o bairro Vista Alegre, o bairro São João e outros bairros que vão aparecendo. E ali a professora
contornou em vermelho onde está localizado o Parque Tingui. Reparem nesse mapa que nós temos ali linhas azuis, outras linhas que parecem paralelas, né? Estão paralelas umas às outras, e uma área verde ali toda pintada. O que isso significa? Vamos lembrar de como que a gente faz a leitura do mapa, né? Então ali a professora não colocou a legenda no mapa para poder aproximar um pouco mais a informação, mas eu posso contar para vocês que as linhas em azul representam os rios, a hidrografia da região. E essas linhas paralelas são as ruas que nós temos ali. Essa parte em verde que a professora circulou representa o Parque Tingui. Veja que o Parque Tingui também tem vários lagos, né? E o rio também que passa por ali, certo? Então agora, crianças, nós vamos fazer o seguinte: a professora vai passar para vocês um vídeo mostrando um pouquinho sobre o Parque Tingui e sobre o Memorial Ucraniano, né? Essa homenagem aos imigrantes ucranianos. E esse vídeo, ele é do Linhas do Conhecimento. Então vamos assistir o vídeo para entender e para conhecer um pouquinho mais desse Parque Tingui e desse memorial. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Memorial Ucraniano de Curitiba. Localizado dentro do Parque Tingui, em Santa Felicidade, o Memorial Ucraniano foi inaugurado em outubro de 1996 para homenagear o centenário da chegada dos imigrantes a Curitiba. Logo na entrada, um portal convida todos que chegam a desvendar os mistérios dessa cultura. A principal atração é a réplica da antiga capela de São Miguel da Serra do Tigre, situada na cidade de Malé, interior do Paraná. Ao lado da capela está o campanário, que é uma torre especialmente desenhada para abrigar os sinos da igreja, simbolizando a integração à nova terra e a importância da religião como mantenedora da unidade cultural. Numa casa típica da arquitetura ucraniana, funciona a loja onde são vendidos produtos artesanais típicos da Ucrânia. Próximo ao campanário tem uma peçanca gigante, feita pelo artista Jorge Seratilki. Dentro da igreja há uma exposição permanente de peçancas. A palavra peçanca ou pisanka provém do verbo ucraniano pisat, que quer dizer escrever. As peçancas são ovos de aves pintados à mão, onde os desenhos são símbolos que representam a saúde, a vida e a prosperidade. Esses ovos coloridos trazem uma simbologia dentro da cultura ucraniana. Segundo a tradição, eles devem ser produzidos na última semana da Quaresma. E no domingo de Páscoa são levados à igreja para as bênçãos. Essa é uma arte muito antiga, uma tradição verdadeiramente milenar deste povo. No memorial, há também um palco ao ar livre, onde são realizados eventos culturais, apresentações de danças típicas e demais festividades, como a Bênção dos Alimentos, a Festa Nacional da Ucrânia e a Festa da Colheita. E daí, crianças, gostaram de conhecer o Parque Tingui e o Memorial Ucraniano? É muito bonito, né? Conhecer um pouquinho mais da cultura dos imigrantes que ajudaram a formar a nossa cidade, certo? Então, vamos marcar aqui no nosso mapa qual foi o parque que nós já visitamos e já entendemos um pouquinho, aprendemos um pouquinho sobre a cultura que ele presta homenagem? Ali. O Parque Tingui. Repararam que a professora colocou ali um círculo vermelho. Vamos ver como é que esse mapa vai ficar depois ao final da aula, né? Vamos lá. E agora vamos ver mais um elemento aqui da paisagem curitibana que faz homenagem aos povos ucranianos. A Praça da Ucrânia, que se localiza ali no bairro Bigorrilho. Vamos ver aonde é o bairro Bigorrilho? Vamos observar aqui no mapa? Muito bem, o bairro Bigorrilho, e vamos marcar então a Praça da Ucrânia.
Nessa praça acontecem feiras gastronômicas, né? E tem também um parquinho para as crianças. Então é uma homenagem, um símbolo, né, dos imigrantes ucranianos também aqui na nossa cidade, ok? Vamos continuar então e vamos conhecer agora o Bosque de Portugal. Vocês já ouviram falar sobre o Bosque de Portugal? Não? Muitas crianças falaram que não. Puxa vida! Sabem que uma curiosidade, né? Eu também não conhecia esse bosque. Esse bosque homenageia os portugueses, né? Que, segundo relatos e estudos históricos, foram os colonizadores de Curitiba. Os indígenas já estavam aqui na nossa cidade, já moravam aqui, já viviam aqui. E os portugueses então chegaram com a sua cultura e foram ampliando as regiões aí da cidade de Curitiba, certo? Esse bosque, além de homenagear o povo português, ele também mostra a influência portuguesa que nós temos na cidade. Mas aonde será que esse bosque está localizado, que poucas crianças conhecem e nem eu conhecia? Vamos olhar o mapa? O Bosque de Portugal está localizado no Jardim Social. Vejam lá, a professora está contornando a região ali do Bosque de Portugal, certo? Continuando aqui falando dos imigrantes, das praças, dos bosques, dos parques, agora eu vou mostrar para vocês a Praça Zumbi dos Palmares. A cidade também contou com contribuições africanas para sua formação, né? E nós temos traços até na população curitibana e brasileira dessa cultura africana. Certo? Eles também influenciaram bastante na nossa alimentação, na nossa música, na nossa dança, nos nossos costumes e entre outras coisas, né? Então essa praça foi construída em homenagem ao líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo do período colonial. Essa praça tem um memorial africano e alguns totens também que simbolizam os países do continente africano. Vamos ver aonde essa praça se localiza. Vamos dar uma olhadinha? Ela se localiza no bairro Pinheirinho. Vejam lá onde está a Praça Zumbi dos Palmares. Muito bem. Agora a gente vai assistir um vídeo também do Linhas do Conhecimento contando algumas informações sobre a Praça Zumbi dos Palmares. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer a Praça Zumbi dos Palmares. A Praça Zumbi dos Palmares está localizada no bairro do Pinheirinho, entre as ruas Lotário Boutin e Eloy Erestes Eglin, em Curitiba, capital do Paraná. Com aproximadamente 21.600 metros quadrados, o local homenageia Zumbi dos Palmares, considerado um símbolo na resistência contra a escravidão do Brasil colonial. Em 2010, um grande memorial africano foi inaugurado nesta praça. Ele é composto por 56 colunas, sendo que 54 representam cada um dos países do continente africano. As colunas são quadradas, vermelhas e medem 4 metros de altura. As outras 2 colunas são amarelas e possuem o dobro do tamanho. A de aço perfurado com iluminação interna representa a educação. A outra, em argamassa com desenhos africanos em baixo relevo, representa a cultura. A entrada do portal traz no piso de petit pavé um mosaico representando o mapa do continente africano. E daí, crianças?
Que bacana, né? Esses vídeos que o programa Linhas do Conhecimento tem feito para mostrar esses lugares tão importantes da nossa cidade. Vamos então marcar aqui no mapa onde fica localizada a Praça Zumbi dos Palmares? Vamos lá? Então, a Praça Zumbi dos Palmares fica aqui na região do Pinheirinho. Vou colocar mais ou menos aqui, tá? A região do Pinheirinho, ok? Então, vamos continuar o nosso tour aí pela cidade de Curitiba? Vamos lá? Agora, nós vamos conversar sobre o Portal Italiano. Onde será que fica esse Portal Italiano, hein? Muito bem, ali próximo ao bairro de Santa Felicidade. Ele também é conhecido como Portal de Santa Felicidade e fica localizado ali na entrada do bairro, né? Esse bairro que nós já vimos que é de colonização italiana, Santa Felicidade, formado por imigrantes italianos, certo, crianças? Só que esse portal, ele não fica assim, bem ali logo na entrada, né, de Santa Felicidade. Vamos ver aonde que ele está localizado. Vou mostrar para vocês aqui no mapa. Acompanhem. O portal, ele fica localizado entre os bairros Vista Alegre e Mercês. Olha lá que a professora está contornando. Vou contornar novamente para vocês entenderem aonde está o portal. Isso! Então ele fica ali perto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do Parque Barigui, né? E reparem no mapa que o bairro de Santa Felicidade fica um pouquinho mais adiante ali do portal, que é aquela parte que está pintada em amarelo clarinho, certo? E esse Portal de Santa Felicidade, então, marca ali a entrada, né, do bairro de imigração italiana, certo? Vamos para o próximo, o Bosque Alemão. Vamos dar uma olhadinha ali nas imagens. Será que vocês conhecem esse lugar? Eu estou escutando muitas crianças dizendo que sim. Disseram, inclusive, que lá tem a Casa da Bruxa. Será que tem a Casa da Bruxa, gente? Ah, vamos ver então. O Bosque Alemão é uma homenagem à cultura e às tradições dos imigrantes alemães, que trouxeram para Curitiba toda a sua cultura, certo? Lá no bosque tem alguns lugares especiais que nós podemos visitar, como o Oratório de Bach, que é uma sala para concertos musicais, né? A Torre dos Filósofos, que tem o Mirante, a Trilha de João e Maria e a Casa Encantada, que também é conhecida como Casa da Bruxa, aonde funciona uma biblioteca e as crianças vão lá em alguns dias e horários para escutar as histórias que elas têm para contar. Histórias de escritores alemães, certo? Mas aonde será que está localizado o Bosque Alemão? Vamos ver no mapa? O Bosque Alemão está localizado ali no bairro Vista Alegre. Deem uma olhadinha ali que a professora está contornando aonde está o Bosque Alemão. Certo, crianças? E agora, então, para a gente relembrar, matar saudades desse bosque, né, dessa casa encantada e de todas essas informações culturais, vamos assistir ao vídeo do Bosque Alemão produzido pelo Linhas do Conhecimento? O Bosque Alemão está localizado entre as ruas Francisco Schaffer e Franz Schubert, no bairro Vista Alegre, na cidade de Curitiba, capital do Paraná. Com uma área de 38 mil metros quadrados, está situado na antiga chácara da família Schaffer, local onde no final do século passado a família deu nome ao bairro e era responsável por uma leiteira famosa na região. Inaugurado em 29 de março de 1996, o bosque é formado por mata nativa densa e suas características relacionam-se à cultura germânica, sendo uma homenagem do prefeito Rafael Greca e da cidade de Curitiba à etnia que aqui se estabeleceu no século XIX, a partir de 1833. O bosque é rico em atrações, como o Oratório de Bach, réplica de uma igreja presbiteriana de estilo neogótico, que existiu no bairro do Seminário.
Funcionam nela uma sala de concertos musicais, uma lanchonete com produtos típicos, a guarda municipal e os sanitários. Uma passarela liga o jardim ao mirante, situado sobre a Torre dos Filósofos, uma torre com 15 metros de altura que possui uma estrutura em troncos de eucalipto. Descendo a torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha no interior do bosque, que conta a história de João e Maria, escrita pelos irmãos Grimm, ilustrada em painéis de Guilherme Zamoner. Essa trilha leva a outra extremidade do bosque. No meio do percurso, situa-se uma biblioteca, denominada Casa Encantada ou Casa da Bruxa, um espaço reservado para desenvolver o interesse pela leitura para diversos públicos. Construída em estilo alemão e decorada com elementos que remetem aos contos de fada, o espaço recebe a visita de centenas de crianças com a Hora do Conto, onde bruxas realizam a contação de histórias inspiradas em autores alemães, nórdicos e histórias literárias de encantamento. Ao final da trilha, chega-se à Praça da Cultura Germânica, com um pórtico que reconstitui o frontão da Casa Mila, residência de 1870, construída por imigrantes alemães no início do século, na Rua Barão do Cerro Azul, e que representa um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã. E daí, crianças? Que gostoso, né? Relembrar os passeios no Bosque Alemão, não é verdade? Agora a professora vai localizar aqui no mapa. Onde está o Bosque Alemão? No bairro Vista Alegre. Olha lá. O Bosque Alemão, ali observando no mapa, parece que fica perto ali do Parque Tingui, do Memorial Ucraniano. Não é verdade? Parece, né? Vamos continuar então, crianças. Temos mais um memorial aqui para gente observar. Vamos lá. O Memorial Polonês. Ele foi inaugurado lá na década de 80. Vocês nem eram nascidos ainda, né? E ele marcou a visita de um Papa, o Papa João Paulo II, lá no Bosque João Paulo II, né? Lá nesse lugar do Memorial Polonês, lá nesse bosque, nós encontramos casas tradicionais polonesas que foram remontadas no bosque para marcar e homenagear a cultura polonesa. E dentro dessas casas nós temos vários objetos antigos que eram usados pelos imigrantes poloneses. Tudo isso ajuda a preservar a cultura e a memória desses imigrantes. Vamos ver aonde está localizado esse memorial polonês? Vamos lá? Vejam a imagem. O memorial polonês está localizado no bairro Centro Cívico, lá no Bosque João Paulo II. Viram lá que a professora marcou no mapa? Muito bem, muito bem. Vamos assistir então um videozinho do programa Linhas do Conhecimento para conhecer um pouquinho mais desse Bosque João Paulo II e o Memorial Polonês? Vamos lá? O Parque Memorial da Imigração Polonesa, ou como também é conhecido Bosque do Papa, constitui-se em uma área verde com 48 mil metros quadrados, ao longo do Rio Belém, na região central de Curitiba. O bosque foi inaugurado em 1980, em homenagem à passagem do Papa João Paulo II pela capital paranaense. No bosque, podemos encontrar 7 casas típicas polonesas, que foram construídas quando os primeiros imigrantes dessa etnia chegaram na região de Curitiba, por volta de 1878. Aqui, elas foram remontadas em forma de aldeia. As casas são feitas de troncos de pinheiro encaixados uns nos outros, sem a necessidade de nenhum prego. A primeira casa, que foi visitada pelo Papa, abriga uma capela com imagens do Santo Padre e de Nossa Senhora de Częstochowa, a Virgem Negra, padroeira da Polônia. Nas demais casas, podemos conhecer utensílios domésticos como antigos ferros de passar roupas, mantegueiras, a pipa para azedar repolho
e de serraria e agricultura, como a carroça com rodas de madeira e o abanador de cereais, utilizados pelos imigrantes. O projeto de paisagismo do bosque foi realizado pelo renomado artista plástico e paisagista brasileiro Burle Marx, que inspecionou pessoalmente a obra, dando prioridade para a preservação da mata nativa e o plantio de novas mudas de araucária. Ao todo, o bosque possui 300 dessas magníficas árvores, que são símbolo do Paraná. Andando pelas trilhas do bosque, ainda é possível encontrar 2 estátuas. A primeira, homenageando o Papa João Paulo II, e a segunda, uma contribuição dos imigrantes poloneses para Curitiba, homenageando o astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico, um dos pais da astronomia moderna. O Bosque do Papa ainda conta com espaço para exercícios, playground para as crianças, ciclovia e uma trilha com saída para o Museu Oscar Niemeyer. E daí, crianças? Que interessante fazer esse passeio ali e conhecer o Bosque do Papa com o Memorial Polonês, não é? Muito bem, vamos marcar aqui no mapa então aonde fica localizado o Bosque João Paulo II. Aqui, ó, na região do Centro Cívico. Vou colocar aqui. Olha que bacana, hein? Repararam, crianças, que no nosso mapa os parques, os bosques que a professora falou na aula de hoje, a maior parte deles está localizado na região norte da cidade? Estão espertos, hein? Agora, nós vamos fazer uma atividade. Vamos lá? Nessa atividade, nós vamos montar uma tabela. Essa atividade vocês vão usar nesta aula e na próxima aula também. Por quê? Porque hoje eu falei de alguns parques, alguns memoriais e alguns bosques. Na próxima aula, a professora vai dar continuidade a esse assunto, certo? Então vamos ver aqui o que é para fazer nessa atividade. Reparem lá na tabela. Vocês vão colocar o nome de alguns imigrantes que a professora trabalhou na aula de hoje e vão escrever ao lado a praça, o memorial, o parque ou o bosque que homenageia esses imigrantes na cidade. Para facilitar, a professora vai mostrar um exemplo. Poloneses, imigrantes poloneses. Qual é a praça, memorial, parque ou bosque que faz homenagem à cultura polonesa em Curitiba? O Bosque do Papa João Paulo II ou o Memorial Polonês. Agora, vocês vão escolher outros 2 lugares para colocar ali e completar a tabela. Tempo para vocês!
E daí, crianças, conseguiram completar a tabela? Se não deu tempo, não tem problema. Nós ainda teremos mais uma aula conversando sobre esses imigrantes e esses lugares que homenageiam a cultura desses povos. Porque hoje a nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar o que aprendemos na aula de hoje? Vamos lá? Hoje reconhecemos parques, bosques e praças que mostram a cultura de grupos de imigrantes em Curitiba. Também identificamos as contribuições culturais de diferentes grupos étnicos para a formação do município de Curitiba. E fizemos atividades. Eu me despeço de vocês, deixo beijos e abraços virtuais. Até a próxima aula e se cuidem!